Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa estar nesse momento em todos os lares, acalmando nossos corações. Estão todos me ouvindo? Ou tá muito baixo? Deixa eu arrumar aqui. Bom, pessoal, mais uma vez nós estamos juntos, né? Todos os domingos, às 20h30, realizando o Evangelho no Lar. Nós iniciamos desde o capítulo 1 e nós estamos atualmente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos no item, olha lá, suicídio e a loucura. Nós vamos falar desse item hoje, tá bom? E como todo evangelho no lar, nós fazemos uma preparação. E a preparação do evangelho no lar, ela é baseada na prece inicial, leitura do evangelho, breve comentário, vibrações e a prece final. Como nós estamos nesse período de quarentena, nós resolvemos acrescentar, antes da prece final, o passe espiritual à distância. Mas quando nós fazemos o evangelho no nosso lar, nós não fazemos o passe espiritual porque nós temos o apoio da nossa casa espírita. Então, nós não fazemos a parte do passe espiritual, tá bom? Só para aqueles que não sabem, mas pelas carinhas que eu tô vendo aí, todo mundo já sabe. Então, vamos lá. Nós vamos acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai maior, visualizando neste momento a imagem meiga do Mestre Jesus, dos bons espíritos que nos assistem, que possa neste momento nos envolver em muita paz, em muita calma, em muito amor, que as palavras do Evangelho possam tocar os nossos corações, que possa acalmar os nossos pensamentos, as nossas emoções, mas principalmente que possa equilibrar o nosso lar, a nossa família. Que assim seja. Bom, eu vou ler um trechinho para falar sobre esse tema. O suicídio e a loucura, ele é um tema muito extenso. Então, daria aí horas e horas de comentário, de debate, mas nós vamos voltar o tema suicídio e a loucura para o Evangelho de Jesus, tá? Bom, a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então, antes de nós iniciarmos, eu gostaria assim de definir, de fazer uma definição muito breve a respeito de tristeza e de depressão, porque a tristeza e a depressão são temas ligados, são questões, na verdade, né, que são ligadas ao suicídio, muito mais à depressão, tá? Então, a tristeza é algo natural que todos nós sentimos e é necessário para o nosso crescimento espiritual, tá? Para o nosso crescimento, para a nossa evolução.
Então, assim, a tristeza, ela é uma reação natural perante as situações difíceis do nosso dia a dia, das situações que nós vivenciamos. Então, é natural que quando nós sentimos, quando nós, na verdade, passamos por problemas, por dificuldades, por perdas de entes queridos, é natural nós ficarmos tristes, tá? Já a depressão, ela é uma doença e a tristeza, ela pode ser um sintoma da doença que é a depressão. Então, envolve não só a tristeza como um sintoma, mas pode ser um fator genético, pode ser um problema de neurotransmissores, pode ser vários fatores que desencadeia a depressão, tá? Por que eu estou falando nisso? Porque para haver o suicídio, existe um gatilho, tá? E a depressão é um dos maiores motivos do suicídio, tá? É só pra gente, assim, bem breve mesmo, tá bom? Então, quando a criatura, ela não vê sentido na vida, quando ela não se sente consolada por nada, quando ela não acredita e não tem fé numa vida futura, ela perde completamente a, a noção, a esperança de uma vida melhor. E o sofrimento da pessoa que está nesse estado profundo de tristeza é tão grande que ela se vê num desespero, que ela não vê saída para determinada situação, então ela acha que se ela abreviar a vida dela com o suicídio, tudo isso vai passar. E nós sabemos, na verdade, com o conhecimento espírita que nós temos a certeza o quê? Da vida futura. E de tudo que o suicídio pode acarretar na nossa vida, né? É um ato que nós sabemos que se nós cometermos, nós estamos, em vez de aliviando o nosso sofrimento, nós estamos aumentando e piorando muito mais. A gente sabe disso, né? E também nós não podemos esquecer, né, que o suicídio e a loucura, elas caminham juntas, por isso que o suicídio e a loucura, né? Porque os casos de suicídio, as pessoas, elas cometem assim, nesses lapsos de loucura, né? Então, ela às vezes, ela não pensa, ela não tem a consciência do mal que ela está fazendo para si mesma. Então, a calma e a resignação adquiridas com o conhecimento da vida futura nos dá a certeza, nos dá a esperança de dias melhores. Bom, continuando, né? Se, portanto, graças à maneira porque o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão. Então, assim, todos nós, no decorrer da nossa caminhada, nós passamos por determinados problemas que nos deixaram muito abalados, muitas das vezes nós chegamos a perder a nossa razão, mas o que faz? Nós voltarmos
a nossa razão. O que faz a gente voltar à nossa consciência é o conhecimento que nós temos. E nós, seres humanos, nós não podemos esquecer que nós somos seres coletivos. Eu já havia falado isso na semana, acho que no evangelho, não sei se foi da semana passada ou retrasada, mas que se somos seres coletivos, se Deus nos colocou todos juntos para trilhar o mesmo caminho nesse planeta de provas e de expiações, é porque nós precisamos buscar apoio uns nos outros. Então, é necessário nós dividirmos a nossa dor com o outro. Claro que eu não vou dividir a minha dor com qualquer pessoa, mas com uma pessoa de confiança. Quando eu divido a minha dor, eu tiro um pouco aquele peso e é uma maneira de nós buscarmos a ajuda, o auxílio, o amparo das outras pessoas. Isso que eu estou falando é a pessoa, como uma prevenção, porque a pessoa que ela está no estado de depressão muito grande, com tendência ao suicídio, nós também, como espíritas, né, sabemos de todo envolvimento espiritual obsessivo, tá? Então, assim, o suicídio, quando ele começa a ficar persistente, nós sabemos que isso é uma ação de um espírito obsessor. E nós sabemos que a obsessão, o que que é? É uma ação persistente de um espírito que tenta nos tirar do nosso equilíbrio. E como nós podemos fazer para nos tirar desse estado de desequilíbrio, de tristeza, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo? Então, é importante a gente saber que muitas das tristezas que nós temos são tristezas naturais devido a todo esse processo que nós estamos vivenciando, diferente de uma depressão, que ela é muito mais profunda. E como nós fazermos para que a gente não faça com que essa tristeza profunda se torne uma depressão? É orar, é vigiar, é manter o nosso pensamento elevado no Criador, tendo a certeza de que essa vida ela é passageira, de que nós temos uma vida futura que nos aguarda, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós somos seres eternos, né? E tem um trecho aqui do Evangelho, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que eu fiz várias marcações. Tá. É um trecho do Evangelho, eu não achei aqui agora, tá? Mas tá por aqui. Que o materialismo, ela é o incentivador absoluto ao suicídio. Por quê? Porque o materialismo, ele visa o nada, tá? O materialista, o materialismo, vamos dizer assim, né? O materialismo, no sentido integral da palavra, ela leva ao nada. E as pessoas que elas propagam esse materialismo, essa falta de perspectiva, essa falta de vislumbrar o futuro, essa falta de crer numa vida futura, porque não é só crer, é internalizar, é sentir essa vida futura, que somos espíritos eternos. Então, as pessoas que propagam essa ideia materialista, que o nada leva, que a nossa vida leva ao nada, e isso é um fator que favorece muito ao suicídio e principalmente as pessoas que estão vivenciando esse desequilíbrio
muito grande, esse desequilíbrio muito intenso, né? E tá. Então aqui tem um trecho que fala: ele só se desespera se não ver um termo para o sofrimento, ou seja, né? A tendência ao suicídio é que a pessoa ela se desespera porque ela vê o quê? Ela não vê esperança e ela acha que o término do sofrimento dela será acabar com a própria vida, né? A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, era essa parte que eu queria ler para vocês, tá? A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Então, é nessa frouxidão moral que nós abrimos as brechas da nossa alma para as influências espirituais, tá? Então, nós devemos orar, vigiar constantemente, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, que nós ficamos instáveis em relação às nossas emoções. Tem dias que nós estamos tristes, tem dias que nós estamos desanimados, tem dias que nós estamos ansiosos. Por quê? Porque o clima que está envolvendo o planeta Terra não é um clima bom, é um clima de falta de esperança, de desespero, de muitas coisas negativas que nós estamos vendo e vivenciando, que faz com que a gente tenha todas essas alterações de humor e das nossas emoções. Então, quando nós temos o conhecimento, nós conseguimos dar uma freada nisso, nós conseguimos bloquear. Como que nós fazemos isso? Através da nossa oração, através da nossa elevação de pensamento, através das nossas ligações emocionais que nós temos com as outras pessoas, de afinidade, de afeto. Então, nós temos todo esse instrumento que faz com que a gente se reerga. Mas, e aquelas pessoas que não têm o mesmo conhecimento que nós, né? Como deve ser difícil para essas pessoas que não acreditam no futuro, com essas pessoas que não têm uma crença, né? Porque independente de ser espírita ou de qualquer outra religião, mas só o fato da pessoa ter fé em Deus, acreditar que nós temos um Criador que zela por nós, faz com que a gente eleve o nosso padrão de energia, né? Nós conseguimos melhorar a nossa psicosfera, fazendo com que ela fique um pouco melhor. E quando a gente melhora o nosso padrão de energia, nós conseguimos afastar um pouco os espíritos que tentam nos influenciar, tá? E a gente sabe que a pessoa que, né, eu estou falando, a gente sabe como se todo mundo souber, pode ser que tenha alguém, né, que esteja assistindo pela primeira vez, né, então aí já fica mais complicado, mas dá para entender. Então, quando nós elevamos o nosso padrão, então nós ficamos menos acessíveis às energias que tentam nos tirar do nosso eixo, tá? Aí nós conseguimos voltar rapidinho à nossa consciência. Bom, a propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia de suicídio, e os que se fazem apóstolos assumem a terrível responsabilidade, né? Ou seja, né?
As pessoas que propagam as ideias materialistas, a ideia no nada, elas têm uma responsabilidade muito grande, e o próprio Evangelho fala, uma terrível responsabilidade, porque nós somos responsáveis pelo que nós causamos aos outros, né? E imagine o que a gente, essa responsabilidade em relação a uma coletividade, então é maior ainda, né? Então, com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida, né? O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para o além do túmulo. Ou seja, né? Então, quando nós temos o conhecimento, não temos mais como duvidar da importância da vida e do sentido do porquê nós estamos aqui. E lembrando, né? É claro que as pessoas que elas chegam num ponto de loucura, de suicídio, elas estão totalmente com a consciência alterada, no estado realmente, como o próprio Evangelho diz, de loucura, né? E o Evangelho de Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo, ele ensina como nós evitarmos a chegar nesse estado, né? Então, nós temos aqui o nosso instrumento aqui, que faz com que todo esse conhecimento que a gente adquire no decorrer dos nossos estudos, a gente tem a nossa fé mais fortalecida e nós sabemos identificar, né? A tristeza, uma tristeza mais profunda, uma tristeza mais do dia a dia, o que é mais ou menos uma depressão. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos conhecer. Bom, continuando aqui, o espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente ao contrário que se esperava, né? Ou seja, né? Como eu havia falado, né? O suicídio, ele causa um sofrimento muito grande. O espírito suicida, ele passa a vivenciar o seu suicídio a todo momento. Ele fica vivenciando aquele processo e aquele sofrimento muito grande, né? Claro, Deus, nosso Pai, ele é todo bondade, ele não vai deixar aquela criatura em sofrimento. O resto, é o resto de como se fosse uma pena eterna. Não vai ficar eternamente ali no vale dos suicidas, né? Vai chegar uma hora que ele vai cansar daquele sofrimento e ele vai buscar ajuda, ele vai clamar ajuda do Pai. E é nesse momento que os bons espíritos vão até ali e socorrem esse irmão que clamou por ajuda depois de muitos e muitos, né, às vezes até séculos naquela situação. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar, né? E hoje, com a pandemia, né, nós temos vários canais de acesso, né, que faz com que a gente possa nos elevar espiritualmente. Estão aí a internet, as diversas palestras, atendimento fraterno online, temos aí o CVV. Então, nós temos vários instrumentos para que a gente possa ajudar essas pessoas e essas pessoas se ajudar também, né? Porque um estado de depressão muito profunda,
normalmente as pessoas precisam de alguém para ajudá-las, né? Precisa de um parente mais próximo que auxilie, que tente, que busque essa ajuda quando a pessoa ela não consegue, né? E temos a certeza que o conhecimento ele nos liberta. O conhecimento nos liberta porque ele nos esclarece. O conhecimento nos liberta porque nós sabemos e temos a certeza de que nós não estamos só. Não no sentido de de nós termos uns aos outros. Claro, nós temos uns aos outros. Nós temos nossos amigos, nós temos nossa família, mas no sentido de que nós não estamos só neste mundo, que nós temos aí o nosso Criador que olha por nós, que quer o nosso melhor. Nós temos Jesus Cristo que nos ensinou o amor, que nos ensinou a conduta do que é bem viver, do que é tentar fazer o certo de acordo com as leis divinas, né? Para a gente não transgredir essa lei, que nós não estamos só no sentido amplo da palavra do Criador mesmo, né? Nós não estamos só. E cada um de nós podemos ajudar as pessoas que estão passando por tristeza profunda, cada um de nós podemos, que estamos um pouco mais, que temos, né, um pouco mais de esclarecimento, nós podemos ajudar essas pessoas, né, indicando aí leitura, indicando aí os atendimentos, os diversos atendimentos fraternos que a casa tem para uma conversa amiga, para ouvir o evangelho, para ouvir as palestras. Então a gente tem que aproveitar esse momento que parece que estamos tão longe, mas nós estamos tão unidos em pensamento e em coração, tá bom? Então a mensagem do evangelho essa noite é essa, que a gente possa entender que a nossa tristeza, que é uma coisa natural da nossa vida, que nós temos essas alterações, né? O suicídio, ele jamais deve passar pela cabeça das pessoas que possuem o conhecimento, né? Por isso que o conhecimento, ele nos liberta. Então, vamos buscar nos momentos de tristeza, vamos buscar a Jesus, vamos buscar a Deus, nosso Pai, a espiritualidade. Cada um de nós temos o Espírito, o Espírito amigo, o Espírito, os nossos mentores, aqueles que nos acompanham desde o nosso nascimento, e às vezes a gente fecha os ouvidos para eles, né? Então vamos aí abrir o nosso coração para que a gente possa receber a ajuda desse irmão tão querido que nos acompanha aí por permissão de Deus, nosso Pai, durante toda a nossa existência até o nosso desencarne. Então vamos fechar os nossos olhos, aqueles que desejam. Vamos com o nosso pensamento elevado. Vamos vibrando muito amor pelo nosso planeta Terra, que necessita de muita vibração de amor, de equilíbrio, de harmonia. Vamos vibrando amorosamente pelo nosso país, Brasil, que seja envolvido em muito amor e principalmente na esperança de dias melhores. Vamos vibrando por todas as pessoas que sofrem, sejam elas idosas, jovens, crianças, que todas essas pessoas possam ser envolvidas em muito amor,
Vamos vibrando por todos os hospitais, por todos os profissionais da área de saúde que estão correndo risco de vida, que eles possam ser envolvidos no amor de Deus, em muita proteção. Vamos vibrar amor e equilíbrio por todos os lares, que cada lar possa receber neste momento todas as energias benéficas de amor, de paz e de esperança. Continuamos assim com o nosso pensamento elevado para que a gente possa receber o passe espiritual à distância. Visualizando a imagem meiga de Jesus Cristo, nosso Mestre Maior. Imaginando Jesus iluminando a cada um de nós com energias de paz, de amor. Que essas energias vindas do alto possa percorrer todo o nosso corpo físico, espiritual, equilibrando cada órgão, cada célula do nosso corpo, que tudo possa estar em perfeito funcionamento, que essas energias possam assim equilibrar os nossos pensamentos, as nossas emoções, que possamos permanecer com as nossas emoções, com os nossos pensamentos elevados, equilibrados, na esperança de dias melhores. Que essa energia possa permanecer conosco durante toda a semana, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança em dias melhores. E vamos assim finalizando o Evangelho desta noite, agradecendo a Deus nosso Pai pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui vivenciando cada momento para o nosso crescimento espiritual. Agradecer todo o amparo que recebemos durante todos os dias e que no próximo domingo, às 8h30, possamos estar aqui novamente para mais um estudo do Evangelho. Que assim seja. Bom, pessoal, desejo a todos uma boa semana, uma semana de muita paz, de muita esperança, que cada um possa, sim, ter um pensamento elevado e que a gente possa permanecer em paz. E até a próxima semana, até o próximo Evangelho. Boa noite a todos.